But wild women don't worry, wild women don't have the blues. Oi gente, tô aqui de novo pro Antes que Ordinárias e dessa vez eu resolvi falar sobre livros. Como nos últimos vídeos o que ficou em foco foi cinema, visual, eu resolvi falar sobre textos, né? Sobre papel, sobre obras literárias. A literatura, pra mim, tem um espaço muito grande na minha vida. Quando eu era criança, eu tinha dificuldade de aprendizagem, principalmente para escrever. Nossa, era terrível, não conseguia escrever, não conseguia ampliar isso. Então, eu me obriguei a ir atrás de ler, de estudar, e acabou que eu me apaixonei, até banco de poeta de vez em quando. Mas enfim, então a ideia desse vídeo é o quê? Falar dos últimos 6 livros que eu li. Vou começar por ordem cronológica. Então, o primeiro que eu li esses últimos tempos foi Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian L. Weiss, que é a história do psiquiatra, se vende como história real, né? Não vou entrar no mérito, que durante uma das suas sessões de regressão, ele acessou vidas passadas de uma paciente. E o livro mostra essas sessões, não todas, não por completo, e o que ele descobriu. Ele até na época, quando começou a acontecer esses eventos, ele era completamente cético. Então para ele foi uma mudança de vida. E eu peguei esse livro por curiosidade. Eu sou muito curiosa no que se diz a espiritualidade. Não posso dizer que acredito ou deixo de acreditar, porque eu ainda estou no processo de aprendizagem, de conhecer. Então, o que eu posso dizer? É um livro para quem gosta do assunto. E ele, no quesito escrita, ele não é uma grande obra literária. Ele é um bom livro de se ler, né? Mas, de novo, recomendo para quem tem interesse. O outro que eu li, e esse eu recomendo para todo mundo, em especial para quem tem afinidade com direito, ou gosta da área mesmo, né? É O Processo, do Kafka. Bom, o que fala esse livro? É a história desse homem que um dia descobre que é acusado de um crime, só não se fala qual que é o crime, qual é a vítima, quando aconteceu, como que aconteceu, não dá nem para entender quem está acusando ele. Vocês terem uma ideia, né? Então ele passa todo o processo de como ele está vivendo aquilo, como está sendo conduzido, como o direito de defesa é negado e o risco dele perder a liberdade dele, né? É um livro bem interessante. Ele não é fácil de ler no início. Ele parece um pouco fragmentado. Eu acho que é esse que foi o último livro que o Kafka escreveu. Não vou falar de certeza, porque agora eu não lembro. E daí, por isso, até ele não teria sido revisto e é um pouco mais fragmentado que as outras obras. A escrita, não preciso falar, é Kafka, é uma escrita diferente, é uma escrita bem característica, que não flui tão fácil como um livro, digamos assim, mais de história, de historinha, sabe? Esses livros populares, mas que ele te dá ele te amplia o pensamento, ele te faz, a cada frase, a cada momento fica, se fosse comigo e se fosse dessa forma ou daquela forma. É um livro excelente, recomendo. O outro que eu li é do Bukowski, Pulp. Esse sim, tenho certeza, o último livro do Charles Bukowski, perdão. E aqui a sinopse, aqui atrás, resume bem, né? O Último Suspiro do Velho Safado. É a história desse detetive que conhece uma mulher, uma femme fatale, que apresenta um caso. Ele é um detetive decadente. Assim, se fala muito da visão machista do Bukowski, né? E não dá pra tirar esse mérito, assim, dele falar da mulher do jeito que a gente não tá acostumado, digamos assim. Mas eu não acho nada ofensivo, acho até curioso, acho bem interessante. E Pulp, porque Pulp é o estilo daquelas revistinhas no ar que tinha antigamente, principalmente desses, acho que dos Estados Unidos, produzidos em papel de jornal, aquelas revistinhas, e é bem esse estilo, assim. Eu gosto muito do final desse livro. Ele tem alguma coisa de viagem, assim, um pouquinho,
Só que eu acho muito legal. Tem trechos aqui que eu acabei copiando e guardando pra mim, é bem legal. Bom, nesse meio tempo aqui eu li Morte no Nilo, da Agatha Christie. Não tenho livro pra mostrar porque é emprestado. Bom, bem estilo Agatha, quem gosta de crime, mistério, CSI do estilo, com certeza vai gostar. Tem um investigador dela, um dos mais conhecidos, que é o Hercule Poirot, e se passa num trem, uma viagem, acho, que acontece esse crime e ele tem que resolver. Aí vários suspeitos, várias linhas de pensamento, vai te conduzindo para uma ideia e de repente não é bem aquela, bem estilo Agatha. Quem já leu a Agatha sabe o quão é genial. Tipo, parece uma história simples, só que ela consegue conduzir de uma maneira genial. Um dia eu espero escrever um terço do que essa mulher escreveu. Um outro livro que eu li, por último, assim, tem uma história interessante. Eu tinha acabado de escrever um post sobre como as mulheres eram bruxas, ali pro Antes que Ordinárias, e passei na frente dessa livraria que eu não costumava passar, e vi esse livro, O Livro da Bruxa. Não conheço o autor, não conhecia, é Roberto Lopes, perdão. E conta a história desse médico que encontra uma mulher, uma senhora, né, que fala que é uma bruxa e vem ajudar ele. O livro é uma delícia de ler, ele não tem uma escrita rebuscada, é um livro assim que tu senta num dia tu lê, é um livro gostoso. E tem umas coisinhas assim, tipo, como mudar de perspectiva, sabe? A gente tá acostumado a ver as situações da mesma forma, a gente é criado a ver tudo de certa forma. Um quadrado é só um quadrado. E ela instiga ele, instiga a gente, não é só um quadrado, de repente é um quadro, de repente. Então, tem muitas coisas assim que eu vou guardar desse livro, que eu não esperava e vou guardar. E o último, que na verdade eu não terminei ele de ler, acabei lendo ele entre os livros, até pelo estilo que ele foi escrito, que é O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Quem não conhece o livro, ele é todo formado de perguntas e respostas. Até essa edição tá velhinha porque era da minha mãe, acho que ele é 80 e poucos. Perguntas e respostas. O que torna ele muito fácil de ler. A compreensão não é tão fácil até pela linguagem, ou algumas coisas assim, tu fica contra aquilo que tu tá acostumado a ver, contra aquilo que tu tá acostumado a acreditar. Mas é bem interessante, eu acho ele bom de ler, tipo, um capítulo, lê um capítulo, descansa, pensa sobre ele. E até é interessante, porque quando eu peguei esse livro eu não sabia como ele tinha sido escrito. É sempre aquela ideia de que de repente o Allan Kardec era um médium, tipo Chico Xavier, né? Que ele que psicografou o livro, mas não, o livro não foi necessariamente psicografado. O Allan Kardec trabalhou com aquelas mesas redondas, sabe aquelas mesas que a gente vê em filme? Tipo a brincadeira do copo, só que não é a brincadeira do copo. E esses médiums recebiam as mensagens para as perguntas do Allan Kardec. Então o Allan Kardec não conhecia, até a época que escreveu, acho que não tinha nada que se conhecia de espiritismo, né? E ele fazia as perguntas e os médiums respondiam. Eu achei isso interessante, eu não sabia. Como eu disse, eu estou conhecendo. Então, é um livro que eu recomendo para quem tem interesse. Por exemplo, se tem uma visão religiosa, uma visão de vida muito diferente do espiritismo, do espiritualismo, eu não recomendo, porque para você vai ser só de repente uma ofensa até, porque a tua crença não bate com a deles. Acho que se você quer acessar esse livro, tem vontade de ler esse livro, tem que estar querendo conhecer um novo ângulo, uma nova visão da vida, né? Assim, tanto que esse livro surgiu num momento delicado, acho que é sempre assim, né? Bom, seriam esses os últimos livros que eu li. Gostaria de saber o que vocês estão lendo, né? E é isso.
Boa leitura!